Oi, oi, gente, olha eu aqui de novo. Vamos lá para mais uma aulinha de exercícios, hoje sobre a aula 4. Prometo tentar ser rápida para variar. Nunca consigo, não é mesmo? Não sei nem por que eu tento. Então vamos lá. Vou fazer só as obrigatórias, deixar as outras para vocês tentarem fazer. Caso não consigam, já sabe, né? Sábado tem tira dúvida, todo sábado tem tira dúvida. Não entendeu da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4, qualquer frente que seja, vocês podem ir lá tirar dúvida, tá, gente? Não precisa ter vergonha. Vamos para o nosso exercício 1. Os átomos do elemento químico índio, com número atômico igual a 49 e número de massa igual a 115, possuem. Daí ele diz lá, 98 nêutrons, 49 nêutrons, 115 nêutrons, 164 nêutrons ou 66 nêutrons. O que a gente precisa tirar de informações aqui do nosso enunciado? Então, ele está falando que é um elemento químico índio, com número atômico igual a 49. Deixa eu sublinhar aqui. Sempre que vocês forem analisar a questão, vão riscando aí para ver o que ele está dando. Número atômico igual a 49 e número de massa igual a 115. Opa! Então, o que a gente sabe? Que o número atômico dele é igual a 49. Então, o Z é igual a 49. Se o Z é igual a 49, significa que ele tem 49 prótons, porque o número atômico representa o número de prótons para a gente. Outra coisa que ele deu, número de massa igual a 115. Então, nosso número de massa é igual a 115, que é o representado pela letra A. Tá, o que eu acho com isso? Eu tenho o número de massa e tenho o número atômico. Consigo achar o número de nêutrons, porque nêutrons mais prótons, ou seja, nêutrons mais número atômico, me dá o número de massa. Lembram disso? Se eu somar número atômico com o número de nêutrons, eu possuo a massa, o número de massa, não massa atômica, tá? Eu ia falar coisa errada. O número de massa. Então, a gente substitui lá, meu número de massa é 115, meu número atômico é 49, consigo achar meu número de nêutrons. É só passar esse 49 para o outro lado diminuindo. Eu vou ter que o número de nêutrons é 115 menos 49, que vai dar 66 nêutrons. Que é a minha alternativa E. Bem easy, né, gente? Bem facinho. Outra coisa que eu podia fazer, montar lá minha representação. O índio é o meu elemento, então o índio, que tem 49 de número atômico, então menor sempre embaixo, maior que a massa sempre em cima. Faço massa menos número atômico, tem a mesma resposta. Beleza? São os dois jeitinhos. Um jeito que vocês conseguem montar e visualizar mais facilmente. O outro é o jeito que a gente diz, pessoa precavida, sem medo de errar. Então, vai por partes, bonitinho. Quem tem medo de errar, faz por partes, tá? Aqui é para quem já tem confiança no próprio taco. Bora lá pro exercício número 2. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas nada assim, oh meu Deus. Sejam os elementos A, que é aqui em cima? Número de massa. Então, sejam os elementos A com número de massa 150, e aqui embaixo número atômico, 63. Espero que todo mundo tenha respondido certo. Elemento B e C, de números atômicos consecutivos e crescentes na ordem dada. Que desgraça é essa, professor? O que ele está falando? Já vamos discursar sobre. Sabendo que A e B são isóbaros e que B e Z é ótimo. B e C são isótomos, eu misturei isóbaros com C e virou isso aí. Sabendo que A e B são isóbaros e B e C são isótomos, determine o número de massa do elemento C. Meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Lembra que eu falei? Vamos vírgula por vírgula, parte por parte, igual o Jack Stripador. Seja os elementos A, B e C. O A ele deu o número de massa e o número atômico. De números atômicos consecutivos e crescentes na ordem dada. Se eles são consecutivos, então é um seguido do outro.
e crescentes, então eles vão aumentando na ordem dada. Então, o número atômico do A é 63, o do B vai ser quanto? Se é consecutivo e crescente. 64. O do C, 65. Então, a gente tem lá, até esse ponto aqui, o que ele deu? Que eles têm números atômicos consecutivos e crescentes. Então, vai aumentando. Sabendo que A e B são isóbaros, se eles são isóbaros, o que eles têm em comum? Isóbaros, mesma massa. Vou pintar o Azinho aqui. Eles têm o mesmo número de massa atômica. Então, A e B são isóbaros. Então, eles vão ter a massa igual um do outro. Tranquilos? Viu? Tô indo partes por partes. Terminei uma vírgula, agora continuo. Ah, não. Terminei uma vírgula, não. Parei aqui. E que B e C são isótons. Se eles são isótons, eles vão ter o quê? Mesmo número de nêutrons, certo? O B aqui, como é que eu acho o número de nêutrons? Ele tem massa 150, 64 prótons. Se a minha massa é o total, que é a soma de prótons e nêutrons, então se eu diminuir 64 e 150, eu vou achar o número de nêutrons, concorda? Então, o número de nêutrons de B é 150, que é a massa total, menos a quantidade de prótons, número atômico, vai me dar 86, que é o número de nêutrons, porque se eu somar 86 com 64, eu tenho 150. Tranquilo? Então, o número de nêutrons de B é 86. Se eles são isótonos, o C também vai ter 86. E ele quer saber o quê? O número de massa, que foi a última coisa que faltou a gente descobrir do elemento C. Ele quer o número de massa de C. Eu tenho que C tem 65 prótons e tem 86 nêutrons. Esse daqui é do C também, tá? Esqueci de pôr esse detalhe. Se eu somar os dois, então, número de massa de C vai ser 86, número de nêutrons, mais 65, número atômico, igual a 151. Então, a respostinha, a massa dele é igual a 151. Fechou? Parece muita coisa, mas é bem tranquilo. A gente só tem que... Perdão que a minha voz enroscou aqui. A gente só tem que ir fazendo parte por parte. Bem tranquilinho, lê uma vez, lê inteiro primeiro, depois vai vendo parte por partes, igual o Jack. Próximo. Exercício 3. Exercício 3. O hidrogênio, o deutério e o trítio são representados respectivamente por H11, H12 e H13. Quase um forrozinho. Viajei. Analisando o número atômico e a massa atômica desses elementos, é incorreto afirmar que. Ele quer saber qual que é incorreta. São isótopos? O que vocês acham? O número de baixo representa o número atômico, número de cima, número de massa. Se o número atômico deles é a mesma coisa que prótons, todos eles têm número de prótons igual a 1, sim, eles são isótopos, tá? Verdadeiro isso aqui. Porém, não é o que a gente quer o incorreto. Eles possuem o mesmo número de elétrons. Verdadeiro ou falso? Todos eles são neutros, certo? Se eles não fossem nêutrons, eles tinham que estar com a carguinha aqui em cima. Se eles não têm carguinha, então significa que todos eles são neutros. Se eles são nêutrons, eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Como todo mundo tem um próton, todo mundo vai ter um elétron também. Então, a alternativa B está certíssima também. Porém, contudo, entretanto, ele quer a incorreta. O deutério possui um próton a mais que o hidrogênio. O hidrogênio é o nosso 1 aqui, o deutério é 1, 2. Então, ele está falando que ele tem um próton a mais que o hidrogênio. Quantos prótons tem esse aqui? 1, né? Que é o número atômico dele.
Quantos prótons tem aqui? 1 também. Então, acho que já achamos nossa alternativa errada. Vamos ver se é isso mesmo. Se ele tivesse um próton a mais, ele ia ser isótopo? Ele ia ter a mesma representação de elemento? Não, porque ele ia se transformar no elemento hélio. O elemento hélio que tem 2 prótons. Deixa eu pôr aqui do ladinho. O hélio que tem 2 prótons. Então, quando eu aumento o número de prótons, eu já transformei essa substância em outra. Beleza? Então, ele não possui um próton a mais. Não possui. Ele possui a mesma quantidade de prótons. Então, aparentemente, nossa alternativa errada é a letra C, mas vamos confirmar. O deutério e o trítio são mais pesados que o hidrogênio. O que vocês acham? Massa do hidrogênio é 1, do deutério é 2, do trítio é 3. Então, sim, eles são mais pesados que o hidrogênio. Vou cortar com meu marca-texto. Então, essa daí... Oh, subiu o morro. Desceu o morro. Essa alternativa aqui tá certa. O trítio possui o drobo de nêutrons em relação ao deutério. Como é que eu vou saber isso, professora? O que a gente tem que saber? A massa é a soma de prótons e nêutrons, certo? Se a massa do meu hidrogênio é 1 e ele tem um próton, significa que não tem nenhum nêutron nele. Concordam? Digam que sim. Mesmo sem entender, não, mas tem que entender. Porque se a massa dele é 1 e a massa é prótons mais nêutrons, e ele só tem 1, significa que ele só tem um próton. Já vou representar para vocês. O deutério aqui, ele tem massa igual a 2. Se ele tem um próton e a massa dele é igual a 2, esse 2 é 1 de próton mais alguma coisa. Esse alguma coisa são os nêutrons. Então, um próton e um nêutron. E o trítio, ele tem massa igual a 3 e um próton, ou seja, 2 dessa massa aqui são de nêutrons. Oh, Deus. Então, vamos analisar aqui. O hidrogênio tem um próton só, por isso que a massa dele é igual a 1. O deutério tem um próton e um nêutron, por isso que a massa dele é igual a 2. E o trítio, que é o trítio em português, tem um próton e 2 nêutrons, por isso que a massa dele é igual a 3. Aí lá ele fala, o trítio possui o dobro de nêutrons em relação ao deutério. Verdadeiro, ele tem 2 nêutrons e o deutério tem um nêutron. O hidrogênio não entra aqui que ele não tem nêutron nenhum. Tranquilaço? Bem facinho, né? Depois que vocês veem a gente fazendo, fica mais fácil ainda, né? Bem tranquilo, né, gente? É só ir analisando coisinha por coisinha. Então, nossa alternativa incorreta, que ele quer o incorreto, é a alternativa C. Beleza? Bora para a última. Exercício 4. Exercício 4 dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque é um monte de coisa. Então, vamos lá. Alternativa que reúne apenas espécies isoeletrônicas. Então, ele quer somente os compostos que têm o mesmo número de elétrons. Beleza? Por que espécie? Porque átomos tem que ser o mesmo átomo para ter a mesma quantidade de elétrons. Para a gente ver elementos diferentes, são espécies, não são átomos normais. Vão ser íons ou átomos, beleza? Alternativa A, ele dá lá o nitrogênio, o número atômico dele, ou seja, o número de prótons, e a quantidade que ele ganhou ou perdeu de elétrons. Vamos revisar. Revisar. Então, o nitrogênio vai ter 7 prótons. Se ele fosse nêutron, se não tivesse essa carguinha aqui, se ele fosse neutro, ele teria 7 elétrons. Porém, contudo, entretanto, ele tem uma carguinha aqui de 3 menos. Se ele é mais negativo, significa que ele ganhou carga negativa ou que ele perdeu carga negativa? Elétron é carga negativa. Então, aqui ele ganhou elétrons, certo? Então, se ele tinha 7 prótons e 7 elétrons quando ele era neutro, ao ficar 3 menos, ao ficar
ao virar um ânion trivalente, ele vai ganhar 3 elétrons e vai ficar com 10 elétrons. Então, nosso ânion de nitrogênio trivalente possui 10 elétrons, que é os 7 de quando ele estava neutro, mais os 3 que ele adquiriu. Tranquilo? O flúor, se ele não tivesse essa carguinha aqui, ele teria 9 prótons e 9 elétrons. Como ele ganhou uma carga negativa, ou seja, ganhou um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons também. Porque ele tinha 9, ganhou mais um, ficou negativo, ficou com 10. O último, da letra A, né? O alumínio, ele tinha 13 prótons, consequentemente 13 elétrons também. Isso antes de ficar 3+, né? Se ele fosse neutro. Como ele ficou 3+, o que aconteceu? Ele perdeu elétrons. Ficou positivo porque perdeu. Então, perdeu elétrons, vai ficar com 10 elétrons também. Então, ele tinha 13, adquiriu carga positiva, significa que ele perdeu elétrons, ficou com 10 elétrons. Prof, já matamos mesmo. Mas vamos ver se não tem mais alguma coisa aí perdida. Então, por enquanto, as nossas espécies isoeletrônicas são as espécies da letra A, que é o nitrogênio trivalente, o flúor monovalente e o alumínio, que é um cátion trivalente. Os dois são trivalentes, mas um é um ânion e o outro é um cátion. Tranquilex? Então, por enquanto, nossa alternativa A está verdadeira. Então, com o marca-texto fica mais bonito. Vamos para o próximo. Só para tirar a dúvida. O enxofre. Essa é de sulfur, que é o enxofre. Aqui ele está representando com 0, ou seja, ele é um átomo, não é um íon, ele não ganhou nem perdeu. Se ele não ganhou nem perdeu, ele tinha 16 prótons, consequentemente 16 elétrons. Não ganhou nem perdeu, continua com os seus 16 elétrons. Beleza? Aí a gente vai lá para o clorinho. Clorinho tinha 17 prótons e 17 elétrons quando ele era neutro. Porém, ele ganhou uma carguinha. Se ele tinha 17 elétrons, ganhou mais um, ficou com 18. Por último, não menos importante, o nosso potássio. Potássio é com K. Tinha 19 prótons, consequentemente, se ele fosse neutro, 19 elétrons. Porém, ele perdeu um elétron, por isso que ele é positivo. Então, perdeu positivo, ele tinha 19, perdeu 1, ficou com 18. Quase certo, né, meu filho? Quem que são isoeletrônicos aqui? Só o cloro e o potássio, que são isoeletrônicos. O enxofre não é. Então, essa daqui não é a nossa alternativa. Vamos lá para o C. O C está mais fácil de analisar do que qualquer um aqui, ó. Todos eles são neutros. Então, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Se ninguém ganhou, ninguém perdeu, a quantidade de prótons aqui, o número atômico, vai me representar a quantidade de elétrons. Então, o neônio tinha 10 prótons, como ele é neutro, vai continuar com 10 elétrons também. Então, 10 prótons e 10 elétrons, porque ele é neutro. O sódio é neutro também, então tem 11 prótons, consecutivamente vai ter 11 elétrons também. Aqui é o número de elétrons do sódio, tá? Elétrons, nitrogênio, elétrons, enxofre, sódio. O magnésio também não ganhou, não perdeu. Ele tinha 12 prótons, então ele vai ter 12 elétrons também. Aqui ele vai seguir uma sequência, não tem nenhum isoeletrônico. Então essa daqui também não é nossa alternativa. Letra D, D dado. O composto cálcio. Se ele fosse neutro, ele teria 20 prótons e 20 elétrons. Porém, ele ficou positivo porque perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, então ele tinha 20, perdeu 2, ficou com 18.
O próximo, o estrôncio. Olha, o estrôncio é com SR, é bem diferentão. Ele tinha 38 prótons antes de perder elétrons. Tinha 38 elétrons também. Como ele perdeu 2, por isso que ele é positivo. Então, positivo, perdeu 2. 38 menos 2, 36. E o último aqui da letra D, o bário. O bário tinha 56 prótons. A gente fala que tinha 56 prótons, mas ele continua com 56 prótons mesmo tendo a carga, tá? O que vai mudar é só os elétrons. Tinha 56 prótons e 56 elétrons. Como ele perdeu, por isso que ele é positivo. Ele perdeu 2 eletrinhos, vai ficar com 54 elétrons. Ele fica com 54 elétrons e 56 prótons, tá? Ele vai perder só elétrons. Cuidado aí. Então, aqui tem alguém que é isoeletrônico, bem longe de ser isoeletrônico, né? Então, a D também não é a nossa alternativa. E a última, letra E. Temos o cloro, que antes de se tornar um íon tinha 17 prótons e 17 elétrons. Ficou negativo, ou seja, ele ganhou carga negativa. Então, tinha 17 elétrons, mais um elétron que ele ganhou, 18 elétrons. O bromo. O bromo tinha 35 prótons e 35 elétrons. Aqui tem um menuzinho, tá? Então, ele ganhou mais um elétron, ficou com 36 elétrons. Por último, o iodo tinha 53 prótons e 53 elétrons. Ele ganhou uma carguinha, então ele ganhou um elétron, vai ficar com 54 elétrons. Beleza? Então, nossa alternativa certa é realmente a letra A, que tem todos eles a mesma quantidade de elétrons. Fechou? Acho que o que pode ser que mais confunda vocês é essa questão de isoeletrônicos, que vocês têm que ver quantos que eles tinham e quanto que ele ganhou ou perdeu. Tá? Mas acho que ficou claro. Não se esqueçam, qualquer dúvida, vocês me perguntem no Tira Dúvidas para mim ou para o Léo, depende de quem vai estar lá. Bons estudos com a minha raposinha química. Volta, raposa. Aí. Desejando bons estudos para vocês. E é isso, pessoal. Até sexta-feira com mais uma aulinha. Beijo pra vocês.